Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Essa história aconteceu faz alguns anos, na época em que eu ainda pegava viagens mais longas. Meu nome é Marcos e trabalho como caminhoneiro há muito tempo. Já perdi a conta de quantas estradas percorri pelo Brasil. Naquela época, o rádio CB era essencial para a gente. Para quem não conhece, o rádio CB é um aparelho de comunicação usado nas estradas. A gente usava para conversar com outros caminhoneiros, pedir ajuda e saber sobre a estrada. Era nossa companhia nas viagens, já que celular não era comum como hoje. Naquela noite, eu estava voltando do sul para São Paulo depois de entregar uma carga de grãos. Gostava de dirigir de madrugada com menos movimento na estrada, mas tem coisas que você só percebe quando dirige à noite por muito tempo. A estrada à noite tem seus mistérios. Eu tinha acabado de sair de um posto de gasolina e liguei o rádio CB, como de costume. Era por volta da meia-noite e eu estava procurando algum canal com conversa para passar o tempo e me manter acordado. Fiquei girando os botões, mas todos os canais estavam vazios, só aquele chiado comum no fundo. De repente, sintonizei numa frequência e ouvi uma voz. Era meio abafada. Parecia longe, e o que mais chamou minha atenção foi que a pessoa estava pedindo ajuda. Alguém me escuta, por favor, me ajudem. A voz parecia desesperada, e aquilo me pegou de jeito. Numa situação dessas, a gente sempre tenta ajudar. Vai que era outro caminhoneiro em apuros, peguei o microfone e respondi. Aqui é Marcos, tô na escuta. Onde você tá? Precisa de ajuda? Mas, no exato momento em que tentei responder, a comunicação sumiu. O rádio ficou em silêncio de novo, e aquilo me deixou desconfiado. Segui viagem pensando que podia ser algum problema na transmissão. Tentei esquecer o que tinha acabado de acontecer, mas aquele pedido de ajuda ficou na minha cabeça. Não era comum ouvir um pedido tão desesperado e depois tudo sumir daquele jeito. Continuei na estrada, atento aos sinais, esperando que a qualquer momento a pessoa voltasse a falar no rádio. Mas tudo o que eu ouvia era o chiado constante. A madrugada estava tranquila. O trânsito praticamente inexistente, e eu já estava me aproximando de um ponto onde sabia que poderia parar para descansar. Foi então que, de novo, o rádio CB fez um barulho, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Dessa vez, a voz estava ainda mais fraca, como se viesse de longe, quase incompreensível. Parei o caminhão no acostamento, coloquei o rádio no volume máximo e fiquei tentando entender o que a pessoa dizia. Por favor, alguém, socorro. Era tudo que consegui captar. A voz parecia cansada, como se estivesse lutando para ser ouvida. Tentei responder novamente. Alô, aqui é o Marcos. Onde você está? O que está acontecendo? Esperei alguns segundos, mas nada. O silêncio tomou conta de novo e o chiado voltou. Comecei a sentir uma sensação estranha, como se algo estivesse realmente errado. Resolvi seguir viagem, mas o clima já não era o mesmo. O rádio, que antes era minha companhia, agora parecia ser a fonte de algo sinistro. Continuei dirigindo, olhando de vez em quando para o aparelho, como se ele fosse dar uma resposta. Depois de uns 15 minutos de estrada tranquila, o rádio voltou a estalar. Desta vez, a voz estava mais clara e próxima. Me ajude, por favor. O sangue gelou nas minhas veias. Tentei responder mais uma vez, mas nada. Apertei o botão do CB, falei meu nome novamente, tentei perguntar onde a pessoa estava, mas só ouvia o mesmo chiado cortante de sempre. Foi aí que algo estranho aconteceu. O som da voz não vinha mais do rádio, e sim do próprio caminhão. Como se estivesse me cercando. Me ajude, você não vai me ajudar?
Aquilo foi demais. Meu coração disparou. A voz continuava ecoando no caminhão, como se estivesse sendo transmitida pelo próprio ar. Cada vez mais, eu me convencia de que era coisa da minha imaginação, mas a realidade não deixava espaço para dúvidas. De repente, o som começou a variar, como um eco. Marcos, a voz disse meu nome, desta vez com uma nitidez assustadora. Não tinha como ser uma pessoa comum. Eu já tinha falado meu nome antes, mas ela parecia vir de outro lugar, como se conseguisse entender. Minha única reação foi me afastar o máximo possível daquela estrada e daquele som. Enquanto acelerava, a voz ficava mais intensa, como se estivesse se aproximando cada vez mais de mim, ecoando dentro da cabine do caminhão. Eu olhava para os lados, nervoso, tentando achar uma explicação, mas a estrada estava completamente deserta e o rádio CB já estava desligado fazia tempo. Ar parecia mais denso, pesado, e cada segundo que passava aumentava minha ansiedade. "Por que você não me ajuda, Marcos?" A voz continuava, mas agora parecia desesperada. Não era um pedido de socorro comum. Era como se a pessoa já soubesse que não poderia ser ajudada. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que doíam. Acelerei mais, tentando escapar daquela sensação. Mas a voz não ia embora. Ela estava em todos os lugares, como se estivesse dentro do próprio caminhão. Foi então que o inesperado aconteceu. O farol do caminhão começou a piscar e o motor falhou. Por um segundo, o caminhão perdeu velocidade, mesmo com o pedal do acelerador pressionado até o limite. O medo começou a se transformar em pânico. O rádio, que estava completamente desligado, acendeu de repente, emitindo um chiado contínuo. Antes que eu pudesse reagir, a voz retornou mais próxima do que nunca. "Você não pode fugir, Marcos." Parei o caminhão no acostamento sem escolha. O som estava insuportável e eu não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Quando o motor parou completamente, fiquei sentado no banco, imóvel, enquanto a voz sussurrava uma última vez: "Você nunca vai me deixar para trás." Depois de alguns minutos parado no acostamento, o rádio voltou a ficar em silêncio. O caminhão, que tinha apagado por completo, de repente deu sinal de vida. Com o coração ainda disparado, tentei ligar o motor novamente. Para minha surpresa, ele funcionou. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer sinal daquela presença, mas tudo parecia calmo. A estrada estava deserta e o céu escuro não mostrava uma única estrela. O silêncio, que antes seria reconfortante, agora parecia sinistro. Decidi seguir viagem, com as mãos ainda tremendo no volante. Não tinha explicação para o que tinha acontecido, e a única coisa que eu queria era me afastar daquela área o mais rápido possível. Dirigi por mais algumas horas, atento a qualquer som ou movimento, mas a voz não voltou. Cheguei ao meu destino no dia seguinte, exausto e ainda abalado. Contei o que aconteceu para alguns colegas, mas todos riram e disseram que eu devia estar cansado demais, que era só coisa da minha cabeça ou que eu estava inventando. Ninguém acreditou. Até hoje, quando passo por aquela região, sinto um frio na espinha. Nunca mais ouvi aquela voz, mas a sensação de que algo ficou para trás, esperando, ainda me acompanha. E todas as noites, ao ligar o rádio CB, fico esperando o momento em que ela vai voltar. Trabalho como caminhoneiro há mais de 10 anos. Meu nome é Ricardo e comecei nessa vida ainda jovem, logo depois que saí do serviço militar. A estrada sempre foi meu refúgio, meu jeito de fugir da monotonia de uma vida parada. Sempre gostei da liberdade de estar ao volante, com horas de silêncio e quilômetros de asfalto pela frente. O único problema é que, com o tempo, essa solidão começou a pesar. Tem dias em que você sente falta de conversar com alguém ou simplesmente ouvir uma voz que não seja a sua própria. Minha rota geralmente era no interior de Minas Gerais, passando por estradas longas e mal iluminadas, cortando montanhas e áreas. Em rurais,
Era uma rotina que já conhecia de cor, mas, como muitos caminhoneiros, sempre acabava ouvindo histórias estranhas. Cada parada em um posto de gasolina trazia relatos de outros colegas que falavam sobre avistamentos bizarros, luzes estranhas no céu, sombras que apareciam e sumiam na beira da estrada ou até mesmo caminhões fantasmas. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Sempre preferi manter os pés no chão, focado no trabalho e sem dar muita atenção para o que parecia ser só conversa de quem estava cansado. Mas, em uma noite dessas, a coisa mudou para mim. Enquanto dirigia, aquela luz no horizonte me deixava cada vez mais inquieto. Ela estava lá, firme, como se estivesse me seguindo, mas sempre mantendo a mesma distância. A estrada era longa e deserta, o que só aumentava a sensação de isolamento. Fiquei me perguntando o que podia ser aquilo. Um reflexo? Algum tipo de farol? Mas não fazia sentido. Nada ficava parado daquele jeito no horizonte por tanto tempo. Por um momento, considerei acelerar para ver se ela se afastava. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, a luz simplesmente sumiu. Desapareceu do nada, como se nunca tivesse estado lá. Olhei para os lados, para o céu, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A estrada continuava escura e silenciosa como sempre. A única coisa que restava era o ronco constante do motor do caminhão e o vazio ao meu redor. Fiquei com aquilo na cabeça. O que quer que fosse, parecia não querer ser visto por muito tempo. Continuei dirigindo por mais uns 20 minutos, mas a ideia de parar e perguntar sobre a luz não saía da minha mente. Foi então que avistei um posto de gasolina à beira da estrada. Decidi parar para esticar as pernas e talvez pegar um café. Quem sabe alguém ali soubesse explicar o que era aquela luz estranha. Estacionei o caminhão, desci e fui em direção à loja de conveniência. O ambiente era simples, com algumas prateleiras de salgadinhos e bebidas, e um atendente que parecia tão cansado quanto eu. Fui direto ao balcão e perguntei: "Você já viu alguma luz estranha por aqui no horizonte?" O atendente levantou a cabeça devagar, me olhou de um jeito que misturava curiosidade e uma certa preocupação, como se já tivesse ouvido essa pergunta. Antes que ele respondesse, um outro caminhoneiro, que estava sentado num canto tomando café, se intrometeu na conversa. "Você viu a luz, né? A tal luz que aparece no horizonte. Já passei por aqui várias vezes e vi algumas delas também." Fiquei meio confuso, mas ao mesmo tempo aliviado por não ter sido só minha imaginação. Perguntei ao caminhoneiro se ele sabia o que era aquela luz, mas a resposta dele me deixou mais inquieto. "Ninguém sabe direito o que é, cara. Dizem que a luz aparece de tempos em tempos, sempre nessa mesma estrada. Alguns falam que é coisa de disco voador. Outros acham que é uma alma penada de algum acidente antigo por essas bandas. Só sei que, quando ela aparece, a melhor coisa que você pode fazer é seguir em frente e não parar." O atendente, que estava ouvindo a conversa, concordou com a cabeça. "É verdade, vários motoristas comentam sobre essa luz, mas ninguém sabe explicar. Às vezes ela some do nada, outras vezes segue o caminhão por quilômetros, como se estivesse brincando com a gente." Essa resposta me deixou pensativo. Eu já tinha ouvido muitas histórias de estrada, mas essa era diferente. Havia algo de sinistro em uma luz que persegue e some quando quer. Tomei meu café rápido e voltei para o caminhão, ainda com a cabeça cheia de perguntas. Será que veria a luz de novo quando seguisse viagem? O som do motor ligado sempre me trazia uma sensação de controle, mas naquela noite tudo parecia fora do normal. Liguei os faróis e segui viagem, tentando afastar os pensamentos sobre a tal luz. Por mais que eu tentasse esquecer, a dúvida continuava cutucando minha mente. Quem ou o que estava por trás daquela luz? Depois de uns 30 minutos na estrada, a mesma luz que eu tinha visto antes apareceu de novo no horizonte. Só que dessa vez, algo estava diferente.
A luz parecia um pouco mais próxima, como se estivesse testando até onde podia chegar. Meu estômago revirou e o suor começou a escorrer pelas minhas mãos. Mantive a velocidade do caminhão, tentando não demonstrar pânico, mas era impossível ignorar o fato de que a luz estava lá, de volta, me seguindo novamente. Por quilômetros, ela permaneceu sempre no mesmo ponto, como se estivesse me vigiando de longe. Não tinha uma explicação lógica, e quanto mais eu olhava para aquela luz, mais estranho me sentia. De repente, o caminhão pareceu dar uma leve falhada, um solavanco rápido, mas suficiente para me fazer segurar o volante com mais força. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não fazia ideia do que era. A única coisa que eu sabia com certeza é que a luz não iria embora tão cedo. A estrada continuava a mesma, vazia e escura. Mas aquela luz, ela estava diferente agora. Depois de seguir por mais alguns quilômetros, algo inesperado aconteceu. A luz se aproximou de mim. Foi rápido, tão rápido que eu mal tive tempo de reagir. Em questão de segundos, ela saiu do horizonte e ficou bem acima do meu caminhão, como se estivesse me sobrevoando. Congelei. Meu coração parecia que ia sair pela boca e minhas mãos começaram a suar ainda mais. O caminhão continuava seguindo a estrada, mas aquela luz agora não estava só me seguindo, estava me cercando. O brilho era tão intenso que iluminava tudo ao meu redor. E foi então que o pânico se instalou de vez. De repente, a luz virou fogo. Era como se uma chama gigante estivesse flutuando logo acima do caminhão, sem queimar nada ao redor, só existindo. Eu podia sentir o calor, mas era algo estranho, porque ao mesmo tempo que queimava, parecia que queimava por dentro, na minha mente. De repente ouvi uma voz. Só que não era como se alguém estivesse falando do lado de fora. A voz parecia vir de dentro do caminhão, como se estivesse dentro da minha cabeça, ecoando por todo o espaço. Por que você está aqui? Nunca contei essa história para ninguém, porque quem acreditaria, né? Mas até hoje ainda me pergunto, será que algum dia vou ver aquela luz de novo? E mais importante, o que ela queria? Eu sempre fiz longas viagens pela estrada, principalmente à noite, quando o tráfego é menor e consigo rodar mais quilômetros. Naquela madrugada, eu estava indo em direção a uma cidade do interior para fazer uma entrega de carga. O céu estava limpo, a estrada praticamente vazia, e o silêncio, quebrado apenas pelo som do motor, me deixava tranquilo. Foi aí que, depois de passar por uma curva, vi algo no acostamento. Um caminhão parado com as luzes de emergência piscando. Pensei que talvez fosse algum motorista em apuros, precisando de ajuda. Como também sou caminhoneiro, sei que pode ser perigoso ficar ali na estrada sem socorro. Parei meu caminhão um pouco à frente e desci para ver se alguém precisava de ajuda. O que achei estranho logo de cara foi que não havia ninguém ao redor. O caminhão estava ali, com as portas fechadas e luzes piscando, mas não vi nenhuma movimentação. Aproximei-me, olhei pelas janelas, mas o interior estava vazio. Nem sinal de motorista. Aquilo me deixou com uma sensação esquisita, mas a princípio, pensei que talvez o motorista tivesse ido procurar ajuda a pé. Voltei para o meu caminhão e segui viagem, tentando esquecer o ocorrido. Continuei pela estrada por alguns minutos, mas aquela situação não saía da minha cabeça. O que teria acontecido com o motorista? Estaria ele com algum problema? Esses pensamentos me acompanharam enquanto eu olhava para o espelho retrovisor, onde ainda conseguia ver as luzes piscando do caminhão abandonado, se afastando. De repente, algo me chamou a atenção. As luzes, que antes estavam paradas no mesmo lugar, começaram a se mover. Olhei mais uma vez para o retrovisor e percebi que o caminhão, aquele que estava abandonado, agora estava vindo atrás de mim. Achei que o motorista tinha voltado e estava retomando a viagem, mas havia algo estranho. O caminhão estava vindo rápido, muito rápido, e ao observar mais atentamente, notei que o veículo não tinha motorista.
O pânico começou a me dominar. Como isso era possível? Um caminhão em movimento sem ninguém ao volante? Tentei acelerar, mas por algum motivo ele parecia acompanhar meu ritmo, como se estivesse me perseguindo. A estrada estava vazia, apenas eu e aquele caminhão. Meu coração batia rápido e o suor escorria pelo meu rosto. Não sabia o que fazer. Não havia desvios naquela estrada, apenas uma longa reta cercada por árvores de ambos os lados. O caminhão não dava sinais de ultrapassar nem de reduzir a velocidade. Ele apenas continuava atrás de mim, como se estivesse me observando, esperando algo. Acelerei, mas ele manteve a mesma distância, como se estivesse sincronizado com meus movimentos. Olhei pelo retrovisor várias vezes, tentando ver algum sinal de vida no volante, mas o caminhão parecia estar vazio. Não conseguia ver o motorista. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, que talvez o cansaço da viagem estivesse me afetando, mas era difícil ignorar aquela presença sombria logo atrás de mim. O tempo passava devagar, cada segundo parecia uma eternidade, e o caminhão continuava lá, seguindo meus passos. As luzes de emergência piscavam incessantemente, iluminando a estrada escura em flashes regulares, que me deixavam ainda mais nervoso. Era como se o próprio caminhão estivesse vivo, decidindo me perseguir sem explicação. Eu dirigia sem parar, o coração batendo forte no peito. O caminhão não se afastava, não acelerava, nem diminuía, apenas mantinha o ritmo. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não havia para onde ir. A estrada era uma linha reta interminável, sem nenhum sinal de civilização ou ponto de parada. Em meio à tensão, algo ainda mais perturbador aconteceu. De repente, o som do motor do caminhão atrás de mim desapareceu. Continuei vendo as luzes piscando no retrovisor, mas agora em um silêncio assustador. Era como se o veículo tivesse desligado o motor, mas continuasse se movendo, flutuando pela estrada. Não era natural, e aquilo me fez arrepiar dos pés à cabeça. Como o caminhão podia estar em movimento sem fazer barulho algum? Tentei acelerar novamente, mas de nada adiantou. Ele me acompanhava em uma marcha constante, como se estivesse brincando comigo, me forçando a permanecer naquela estrada deserta sem chance de escapar. Finalmente, depois do que pareceram horas de perseguição, decidi que não adiantava mais correr. Reduzi a velocidade, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Olhei mais uma vez no retrovisor e, para minha surpresa, o caminhão simplesmente não estava mais lá. As luzes piscantes haviam sumido e o silêncio voltou a dominar a estrada. Como aquilo era possível? Em um momento, ele estava atrás de mim e no outro, tinha desaparecido completamente. Parecia que o ar ao meu redor tinha ficado mais pesado. Eu estava suando frio, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Será que tinha sido tudo coisa da minha cabeça? Uma alucinação causada pelo cansaço? Nada fazia sentido. Acelerei. Novamente, agora tentando deixar aquele lugar o mais rápido possível. Não queria mais saber daquele caminhão, só queria terminar minha viagem e esquecer o que tinha acontecido. Mas algo me dizia que aquele encontro na estrada não era uma simples coincidência. Dias depois, ainda perturbado pelo que aconteceu, comentei sobre o caminhão com outros caminhoneiros em um posto de combustível. Para minha surpresa, um dos caras mais velhos, um motorista experiente, olhou para mim com um olhar sério e disse: "Você viu o caminhão fantasma, não foi?" Ele me contou que há muitos anos, naquela mesma estrada, um caminhoneiro sofreu um acidente fatal. O caminhão dele perdeu o controle em uma noite de tempestade e caiu em uma ribanceira. O corpo do motorista nunca foi encontrado. E desde então, os caminhoneiros que passam por ali à noite relatam ver o caminhão com as luzes piscando, seguindo-os por longos trechos, sempre sem motorista. Meu sangue gelou ao ouvir a história. Naquele momento, eu soube que o que vi não foi uma alucinação.
O caminhão estava mesmo lá e me seguia, como se quisesse algo. Desde então, evito passar por aquela estrada, especialmente de madrugada. Nunca mais vi o caminhão, mas a sensação de que ele ainda está por lá, esperando por outro motorista para perseguir, nunca desapareceu. Já estava há alguns anos na estrada, então não era qualquer história que me fazia ficar nervoso ou perder o foco. Mas naquela viagem em especial, algo mexeu comigo. Estava em um posto de gasolina, abastecendo o caminhão e conversando com um dos frentistas locais. Ele, com uma expressão séria, me perguntou se eu já conhecia a estrada que pegaria dali para frente. Respondi que sim, mas que fazia um tempo que não passava por lá. Foi quando ele me deu um alerta que me deixou com a pulga atrás da orelha. Cuidado com a curva dos desaparecidos, ele disse, sem tirar os olhos do chão. Achei estranho e perguntei o que era aquilo. Ele me contou que, nos últimos anos, alguns caminhoneiros simplesmente sumiram ao passar por aquela curva. Nada de sinal, nada de destroços. Só o caminhão e o motorista que nunca mais foram vistos. Sabe como é? Estrada tem suas histórias. E, claro, eu não ia cair naquela de primeira. Agradeci, paguei o combustível e segui viagem. Mas, conforme me aproximava daquela tal curva, comecei a me lembrar do que o frentista havia dito. Aquela sensação de desconforto cresceu no peito. Mesmo sendo alguém experiente e calejado, é difícil ignorar certos avisos, especialmente quando são dados com tanta seriedade. A estrada estava calma, a noite já tinha caído e o som do motor do caminhão era a única coisa que quebrava o silêncio ao redor. Conforme me aproximava do trecho que o frentista mencionou, comecei a ficar mais atento. Sabia que curvas em estradas desertas e mal sinalizadas eram sempre um perigo, então diminuí a velocidade, com os olhos grudados na pista e as mãos firmes no volante. Era só mais uma curva, só isso, mas quando finalmente entrei nela, uma sensação estranha tomou conta de mim. O volante ficou pesado, como se algo estivesse forçando o caminhão a sair da pista. Tentei manter o controle, mas era como se o próprio caminhão quisesse sair do meu comando, puxando para o lado em direção à escuridão, além do acostamento. Meu coração disparou e por um segundo achei que fosse sair da estrada. Com muito esforço, consegui estabilizar o caminhão. Suando frio e com as mãos tremendo, olhei pelo retrovisor tentando entender o que tinha acontecido, mas não vi nada além da escuridão. Era como se algo ou alguém tivesse tentado me puxar para fora dali. Segui em frente, mas aquela sensação de que algo muito estranho estava acontecendo me acompanhou pelo resto do caminho. Depois daquele susto, tentei me convencer de que tudo não passava de algum problema na direção do caminhão. Era a explicação mais lógica, certo? Mas quanto mais eu tentava me acalmar, mais a sensação de que algo estava errado me incomodava. Continuei dirigindo, mas a cada quilômetro ficava mais difícil ignorar o que tinha acontecido naquela curva. O clima dentro da cabine parecia mais pesado, e até o motor do caminhão soava estranho, como se o veículo tivesse ficado mais lento. Faltava pouco para o próximo posto, então decidi parar para esticar as pernas e tentar esquecer o que tinha passado. Assim que estacionei, fui direto tomar um café. Precisava clarear a mente. No balcão, puxei conversa com um caminhoneiro mais velho que estava por ali e acabei perguntando, sem querer soar paranoico, se ele já tinha ouvido falar da tal curva dos desaparecidos. O homem largou a xícara e me olhou por um instante, com uma expressão de quem sabia exatamente do que eu estava falando. Ele me contou que há alguns anos um acidente grave aconteceu naquela curva. Um caminhoneiro perdeu o controle e caiu em uma ribanceira, mas o corpo e o caminhão nunca foram encontrados. Dizem que quem passa por lá à noite sente a mesma coisa que você, como se alguma coisa puxasse o caminhão,
Alguns acham que é o espírito daquele motorista tentando levar outros com ele. Ele falou num tom sombrio. Aquilo me gelou a espinha. Não acreditei de cara, claro, mas era difícil ignorar o desconforto que sentia ao ouvir aquilo. Saí do posto ainda mais desconfiado, mas sabia que precisava seguir viagem. Depois daquele susto inicial, segui sem maiores problemas. O resto do trajeto foi tranquilo e consegui entregar a carga no horário previsto. Fiz o que tinha que fazer, descarreguei o caminhão e, apesar de ainda ter aquela sensação esquisita no fundo da mente, o trabalho precisava continuar. Depois de algumas horas de descanso, me preparei para a volta. Só que dessa vez, ao invés de me sentir aliviado por estar voltando para casa, uma ansiedade começou a tomar conta de mim. Eu sabia que para chegar em casa teria que passar de novo pela tal curva dos desaparecidos. Tentei afastar o pensamento, dizendo a mim mesmo que tudo o que aconteceu na ida foi fruto do cansaço, que não havia nada de sobrenatural ali. Mas, conforme me aproximava da estrada, o peso daquilo voltava a cair sobre meus ombros. No caminho de volta, a estrada estava ainda mais vazia do que na ida. O céu já estava escuro e o farol do caminhão era a única coisa que iluminava a estrada à frente. Tudo estava quieto, silencioso demais. A cada quilômetro que eu avançava, mais próximo eu ficava daquela curva. Meu coração começou a bater mais rápido e o suor escorria pelas minhas mãos no volante. Finalmente, vi a placa de aviso da curva. Dessa vez, reduzi ainda mais a velocidade, tentando me preparar para o que quer que fosse. Entrei na curva com cuidado, com o pé leve no acelerador e os olhos atentos a cada detalhe. A estrada parecia a mesma de antes, mas aquela sensação, aquela força invisível voltou. Era como se o caminhão quisesse sair da estrada de novo. Diferente da primeira vez, no entanto, eu estava mais preparado. Lutei contra aquela força, segurando o volante com toda a minha energia, e passei pela curva suando frio. Quando olhei, pelo retrovisor, vi apenas a estrada vazia e escura. Nada aconteceu, mas o medo que senti naquela curva foi algo que nunca mais consegui esquecer. Passei o resto da viagem em silêncio e só me tranquilizei de verdade quando vi as luzes da cidade ao longe. Não sabia se aquilo era minha mente pregando peças ou algo que realmente existia naquela estrada. Mas uma coisa eu decidi: nunca mais passaria por aquela curva durante a noite.